Olá pessoal, professor Jorge Bandeira mais uma vez, aula 2 de vetores. É agora, hein? A parte inicial, a parte mais introdutória, a gente definiu o que eram alguns tipos de vetores, né? Iguais, diferentes, perpendiculares, coplanares, tá? Agora a gente vai precisar do auxílio da matemática, tá? Vou mostrar para vocês uma estrutura bem simples. Temos aqui dois vetores, U e V. O U é dado por 5i, ou seja, é um vetor de tamanho 5 na horizontal, somado com outro vetor de tamanho 2 na vertical. O vetor V é formado por um vetor 3i e aqui um vetor somado com o vetor 4j. Quando a gente vai para o plano cartesiano, como é que a gente pode desenhar esses dois vetores? Começando pelo vetor U, olha só isso. Para o vetor U, deixa eu me posicionar desse lado aqui para vocês visualizarem melhor. 5i, lembra que o i é na horizontal? Se está positivo é porque vai para a direita, concorda? Eu vou contar 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou marcar o primeiro ponto aqui. Ok? 5 para a direita. Agora, 2 para cima. 1, 2. Então, vou marcar esse ponto aqui e vou traçar o vetor. Queria que você percebesse que esse vetor aqui é o vetor U, tá aqui. 5i mais 2j, ok? Então, 5, ok? E aqui eu vou marcar 2. Tudo bem? E o vetor V, como é que a gente representa, né? O vetor V. 3i mais 4j. Partindo da origem, contando 3. 1, 2, 3. 3i. 4j, sobe 4. 1, 2, 3, 4. Marquei aqui, número 4. Então, vai estar me dando esse ponto aqui. Vou estar ligando. Melou tudo aqui. Fazer mais organizado. Então, temos aqui o vetor V. Tá aqui, ó, 4j, não é isso? 4, 3i. Esse aqui nada mais é que o vetor V. O objetivo da aula de hoje é mostrar para vocês o vetor resultante, também conhecido como vetor soma. O vetor resultante é dado por U mais V. Com muita calma. R de resultante é igual a U. Como é que é o vetor U escrito em termos de vetores unitários? 5i mais 2j. Tudo bem, gente? Vou somar agora com V. Para você visualizar melhor a soma, eu vou colocar o V aqui embaixo. Ó. Mais, tá aqui, ó. Mais, quem é V? 3i mais 4j. Que é simples, ó. I com I, J com J. 5 mais 3 vai me dar aqui, ó, 8i mais 2 mais 4, 6. Então, achamos o vetor resultante. Ok, mas como é que ele seria desenhado aqui no plano cartesiano? Olha para cá. Nesse ponto aqui, 8i mais 6j. Vou contar. Aqui já é o 5, né? 6, 7, 8. 8i
marquei aqui, número 8, mais 6J, sobe 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tá aqui 6J. Onde é que vai estar o vetor resultante? É o vetor que parte da origem até esse ponto, ó. 8i, 6J. Chegando nesse ponto, eu consigo mostrar para vocês um resultado muito interessante, tá? Chamado de regra do paralelogramo. Você já escutou algum professor seu falar sobre isso? Qual é a ideia da regra do paralelogramo? Lembra que os vetores podem sofrer translações? Ou seja, eu posso modificar a posição do vetor sem modificar módulo, direção e sentido. Eu vou desenhar o vetor V, que está aqui, no final do vetor U. Olha só isso. Peguei o vetor V, coloquei ele aqui, ó. Da mesma forma, eu vou desenhar o vetor U no final de V. Lembrando que eu não posso alterar nem módulo, nem direção, nem sentido. Esse segmento tem o mesmo tamanho que esse. Esse segmento tem o mesmo tamanho que esse. Esses segmentos, já que são vetores iguais, são paralelos. Lembra que vetores iguais são sempre paralelos entre si? Então, a figura formada aqui, gente, cadê aqui, ó? Essa figura aqui é chamada de paralelogramo. Tá? Já que essa figura é o paralelogramo, surge a regra do paralelogramo. Como é que a gente faz para somar dois vetores? Olha só isso. Só deixar aqui mais explicado. Esse aqui é o vetor V. Aqui não é U, aqui também vai ser U, lembra? A regra do paralelogramo diz que para você somar dois vetores é só você escrever os vetores em sequência. Desenha o primeiro, no final do primeiro já desenha o segundo. E o vetor resultante vai ser dado por esse vetor aqui, ó, origem do vetor U até a extremidade do vetor V. Esse aqui vai ser o vetor resultante. Ok? E como é que a gente calcula o módulo desse vetor? Determinação do módulo de um vetor. Gente, é nesse momento que eu acredito que vocês vão conseguir entender o grande segredo de se escrever um vetor em termos de vetores unitários. Lembra que os vetores unitários, os versores I e J, formam sempre 90 graus entre si? Olha só isso. Eu vou pegar aqui o vetor R. O vetor R é o 8i mais 6j. Você seria capaz de desenhar esse vetor? Eu vou desenhar para vocês. 8. Deixa eu desenhar mais embaixo. Começando todo mundo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 para a direita, 6 para cima. Ok. Começou aqui,
8i mais CJ terminou aqui. Onde é que está o vetor R? Olha só ele aqui. Só para você entender o que é que está acontecendo. Está aqui o vetor R. Ok? Que medida é essa? 8 unidades. Que medida é essa? 6 unidades. Qual é o ângulo entre o I e o J? Olha só isso. Não é 90 graus, os versores não são perpendiculares entre si. Como é que a gente calcula o módulo do vetor resultante? Teorema de Pitágoras. O módulo do vetor resultante, A ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36, 8 ao quadrado, 64. Então, a gente vai ficar aqui. O módulo do vetor R, não é isso? O módulo do vetor R vai ser igual a 36 mais 64. Módulo do vetor R vai ser 100 ao quadrado, né? Logo, módulo de R, 10 unidades. Então, quando a gente usa os versores I e J, é fácil calcular o módulo porque I e J sempre são perpendiculares entre si. Então, apareceu I e J é motivo da gente ficar feliz, tá? Porque é muito fácil calcular o módulo de um vetor quando é escrito dessa forma. Nem sempre um vetor está escrito em termos de vetores unitários. Se isso não acontecer, a gente vai ter que utilizar um outro caminho, tá? E esse caminho eu vou mostrar para vocês no próximo quadro. Copia isso aí. Muito bem, pessoal. Olha só isso aí, a bronca começa agora, porque agora os vetores não estão escritos, né? Nem U nem V, em termos dos vetores unitários, tá? Nem sempre isso é possível, tá? Mas eles estão formando um ângulo θ entre si, tá? Um ângulo θ. A primeira pergunta que eu tenho a fazer a vocês é a seguinte: para esses dois vetores, se eu quero trabalhar a soma vetorial, como é que a gente sabe onde se encontra o vetor resultante? Tu lembra disso? A gente vai ter que utilizar a regra do paralelogramo. Como é que funciona a regra do paralelogramo? Vou redesenhar, tá aqui o vetorzinho U, redesenhar U no final de V. Lembrando que esse vetor que eu vou desenhar aqui é o mesmo vetor U, ou seja, eles são paralelos entre si. São iguais, paralelos entre si. Então, começar aqui, fazer aqui um pontilhado. Lembrando que esse pontilhado precisa ser paralelo ao vetor original. Vamos ver se está paralelo, vamos olhar com calma. Aproximadamente, né? Vamos ver aqui contar os quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Não tá paralelo de jeito nenhum. 1, 2, 3, 4, 5. Um pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5. Um pouquinho. Então seria mais ou menos aqui. Agora sim estão paralelos. O vetor V, ele precisa encaixar aqui. Deixa eu me afastar um pouco para saber se está tudo ok com o desenho. Qual é a imagem que vocês estão observando? Então, vou só puxar um pouco para cá e a gente dá continuidade. Bem, já montei minha figura que é um paralelogramo. Onde é que está o vetor resultante? Isso é que eu quero saber, né? O vetor resultante partindo da origem. Tá? Só fazer uma observação. Isso aqui é o V. Aqui também é V. Tá aqui o vetor V. Ok? Se aqui é U, aqui também U. Então, tá aqui o vetor U.
E como eu falei para vocês no quadro anterior, o vetor resultante se encontra aqui. Está aqui o vetor. Aí você deve estar se perguntando, certo, isso aí foi mais ou menos o que eu fiz no quadro passado, colocando I e J. Exatamente, só que eu não sei a representação dos vetores em termos dos vetores unitários, tá? E eu quero saber muito, gostaria muito de calcular o módulo do vetor resultante, tá? No quadro anterior eu calculei o módulo do vetor resultante, deu um teorema de Pitágoras, porque I e J perpendiculares. É uma estratégia incrível trabalhar com vetores unitários. Não tenho. Vamos ver o que é que vai acontecer. Bem, acreditando que todos vocês conhecem o teorema de Pitágoras, eu vou forçar a barra um pouco e vou desenhar aqui outros dois vetores. Aqui não tem V? Eu vou desenhar aqui um vetorzinho, digamos, X. Um vetorzinho X. Vou chamar o vetorzinho aqui de X. Ok? E vou desenhar esse vetorzinho aqui de Y. Perceba, esses vetores não existiam inicialmente, tá? Não existiam. Mas, Jorge, por que tu está colocando esses dois vetores? Você vai perceber, tenha calma. Está aqui o vetor Y. Lembrando que eu quero calcular o tamanho de R. Se aqui é U e aqui é U e eles são paralelos, se aqui é θ, olha que legal, aqui também vai ser θ. Marquei aqui, ó, o ângulo θ. E eu vou trabalhar com dois triângulos retângulos. Esse menorzinho aqui. Jorge, não estou enxergando não. Olha para cá. Esse. Consegue? Esse triângulo retângulo aqui. Vou colocar aqui, ó. Primeiro, triângulo menorzinho, retângulo. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado. Fica o quadrado. É igual a soma dos quadrados dos catetos, eu acredito que você lembre disso, x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui é o vetor x e aqui é o módulo de x, tá, gente? Só não estou colocando as barrinhas para evitar, tá, uma quantidade grande, né? Um problema de notação, tá? Então esse é o primeiro triângulo. Jorge, qual é o segundo triângulo retângulo? É esse. Olha só isso. Consegue visualizar? Ó, mais uma vez. Tá aqui na 90. Como é que seria trabalhar teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo aqui? 2. Olha só isso. Hipotenusa ao quadrado. Apagar essa linha que vai atrapalhar. Hipotenusa ao quadrado, que é o R, é igual a cateto ao quadrado. Quem é esse cateto? É esse tamanho, módulo de V, mais esse tamanho, que é o módulo de X. Então vai ficar V mais X ao quadrado. Tudo isso aqui, gente, esse tamanho. Mais esse tamanho, ó, cateto, y ao quadrado. Tudo bem? Vamos desenvolver isso aqui. R ao quadrado vai ser igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, ok? Mais y ao quadrado. Informação importante para vocês, o que é isso? Olha para cá. Opa! X ao quadrado mais y ao quadrado é quem? U ao quadrado. Vou jogar essa informação aqui. Lá vai. R ao quadrado é igual a V ao quadrado mais. Isso aqui não é U quadrado?
x quadrado mais y quadrado não é u quadrado? Vou pegar u quadrado e colocar já aqui, ó, u quadrado mais 2vx. Veja, no problema inicial, eu tinha u, eu tinha v e o ângulo, e queria achar o r. Eu não tinha x, eu preciso me livrar de x. Aí eu vou para a terceira equação, vou colocar ela aqui. Qual é a terceira equação? Existe alguma relação que você conheça que relacione esse lado, esse ângulo e a hipotenusa? Olha só isso. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Isso é cosseno. Tu lembra? Cosseno de θ igual. Vê que legal. Cosseno é o cateto adjacente, que é o módulo de x, sobre hipotenusa, que é o módulo de u. Vai ficar x sobre u. Meio pelos extremos, eu posso aqui, ó. Posso dizer que aqui tem o número 1, concorda? X vezes 1x. E que é igual a u vezes o cosseno de θ. O que é que eu vou fazer com essa informação agora? Opa! É aqui. Então eu vou ficar com r ao quadrado, repetindo, v quadrado mais u ao quadrado mais 2 vezes v vezes x. Quem é x? U vezes o cosseno de θ. Essa relação aqui, gente, ela é muito conhecida, tá? Ela é conhecida como lei dos cossenos. Com essa equação, eu posso calcular o módulo do vetor resultante formado por dois vetores, formando um ângulo qualquer, tá? Essa relação é muito poderosa, conhecida como lei dos cossenos. No próximo quadro, eu vou mostrar para vocês todos os casos especiais, tá? E todas as maneiras que a gente pode somar dois vetores que formam uma variedade de ângulos aí, ok? Dê uma pausa no vídeo para que a gente possa ir para o próximo quadro. Gente, olha com muito cuidado para esses três casos, tá? Coloquei a lei dos cossenos, r quadrado é igual ao módulo de r ao quadrado, é igual ao módulo do vetor u ao quadrado, mais o módulo do vetor v ao quadrado, mais 2 vezes o módulo de u vezes v, vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá? Coloquei três casos aí para vocês, tá? Primeiro caso, o ângulo é zero. Eu gostaria muito que vocês percebessem isso. Quando dois vetores formam entre si um ângulo de 0 grau, por favor, olha para cá. Dois vetores, o ângulo entre eles é zero, ou seja, eles são paralelos. É esse caso aqui, ok? Quando o ângulo formado pelos vetores é 180, zero não é assim? O que seria 180? Vetores opostos. Ó, uma aponta para a esquerda, outra aponta para a direita. Quando o ângulo entre os vetores é 90, essa é a parte mais fácil, eles são o quê? Perpendiculares entre si, tá? Então, nesse caso, os vetores possuem mesma direção, mesmo sentido. Mesma direção e mesmo sentido. Aqui, mesma direção e sentidos opostos. Aqui, direções perpendiculares entre si, tá? Então, vou fazer agora três demonstrações para vocês, mas o que você precisa se preocupar é apenas com o resultado final de cada caso. Olha só isso. R quadrado. Vou repetir isso aqui. É U quadrado mais V quadrado mais 2 vezes U vezes V vezes o cosseno de zero. Aí eu tenho que te dar uma informação, tá? O cosseno de zero, gente, cosseno de 0 grau é 1.
Jorge, mas eu nunca vi isso na minha vida. Você vai ver isso em trigonometria, tá? Cosseno de 0 é 1. Isso aqui, tranquilo. Então, 2 vezes U vezes V, cosseno de 0, 1. Vou precisar muito da tua atenção agora. Olha só isso. R ao quadrado igual U ao quadrado. Eu vou colocar esse V quadrado no final. Fica 2UV mais, o V, coloquei no final, V quadrado. Eu acredito que vocês conhecem essa relação. Lembra da 7ª série? 8º ano, acho que é 8º ano, né? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tu lembra disso? Isso é a mesma coisa que U mais V, todo mundo ao quadrado. Olha só. R ao quadrado. U mais V ao quadrado. Tem quadrado dos dois lados. Qual é o truque? É jogar a raiz quadrada dos dois lados. Daqui. Raiz. Perdão, errei feio aqui. Raiz de um lado, raiz do outro. Gente, raiz de R ao quadrado, não é R? Joguei para cá, ó. Raiz de R ao quadrado, R. E a raiz de U mais V, todo mundo ao quadrado, U mais V. Notícia muito boa para você, muito boa mesmo. Qual era o objetivo inicial? Achar uma relação em que a gente pudesse calcular o módulo, tá, do vetor resultante formado por dois vetores, que formam entre si um ângulo qualquer, tá? Aí eu coloquei aqui no primeiro caso que esse ângulo que os vetores formam é 0. Aí eles vão estar desenhados dessa forma, mesma direção, mesmo sentido. O que foi que eu encontrei? Toda vez que você tiver dois vetores com a mesma direção e mesmo sentido, e você quiser calcular o módulo do vetor resultante, vê que fácil. Pega o módulo do vetor U, soma com o módulo do vetor V. Jorge, estou entendendo nada. Olha para cá. Se o tamanho desse cara aqui é 7, o tamanho desse cara aqui é 4, 7 mais 4, 11. Acabou. Você só vai somar. Você notou o poder disso? Toda vez que os vetores possuem mesma direção, mesmo sentido, o vetor soma é dado pela soma dos módulos, muito fácil. Olha para cá. E nesse caso, em que os vetores formam entre si um ângulo de 180 graus, de acordo com a lei dos cossenos, eu preciso saber do cosseno de 180. Lá vai. Outra informação que você só vai obter quando estudar trigonometria. Cosseno de 180, está muito apertado aqui, né? Deixa eu colocar... Vou colocar direto na equação, tá? Acompanhe isso aqui. Repetindo a lei dos cossenos, R ao quadrado, U ao quadrado, V quadrado, mais 2 vezes U, vezes V. Cuidado aqui, gente. Cosseno do ângulo. Gente, cosseno de 180 é menos 1. Joguei aqui, ó. Vamos organizar isso? R ao quadrado, U ao quadrado, presta atenção, menos com mais, não é menos? Aqui vai ficar menos 2UV, já vou colocar aqui, menos 2UV. E o V quadrado, de novo, vou colocar ele no final. Ô Jorge, por que está colocando ele de novo no final? Olha para a expressão, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Você também já viu isso alguma vez na vida, é muito parecido com isso. Enquanto ali apareceu U mais V, todo mundo ao quadrado, aqui aparece U menos V. Então, R ao quadrado vai ser U menos V ao quadrado. Aplicando o mesmo truque, eu posso colocar aí, ó, raiz quadrada de um lado e raiz quadrada do outro. E eu vou ficar com essa informação. R igual a U menos V. Jorge, traduz esse resultado, por favor. Na hora.
Tenho dois vetores que formam entre si um ângulo de 180 graus, ou seja, eles são opostos. Eu gostaria muito de calcular o módulo do vetor resultante. O que é que tu faz? Tu pega o módulo de um e subtrai do módulo do outro. Jorge, estou entendendo nada para cá. Se o tamanho desse cara aqui é 7 e o tamanho desse cara aqui é 4, quem é o módulo do vetor? Quanto vale o módulo do vetor resultante? 7 menos 4, resposta 3. Tu está notando que tu não precisa estar usando isso aqui toda hora? Se você perceber que tem essa configuração, soma. Essa configuração, subtrai. É muito simples, tá? Mesma direção, mesmo sentido. Mesma direção, sentidos opostos. Olha só o caso 3. Vetores que formam um ângulo de 90 graus entre si. Vou precisar saber do cosseno de 90. É ou não é? Já vou colocar essa informação aqui para vocês. O cosseno de 90 é 0. Vou colocar aqui lei dos cossenos. R quadrado é U quadrado, V quadrado. Só estou repetindo. 2U V. Cosseno de 90, gente, é 0. Vem comigo. 0 vezes V, 0. Vezes U, 0. Vezes 2, 0. O que é que sobra? R ao quadrado, U ao quadrado, mais V ao... Você também conhece essa relação, conhecida como Teorema de Pitágoras. Quando é que eu vou estar usando o Teorema de Pitágoras para calcular módulo do vetor resultante? Quando os vetores formarem que ângulo entre si? 90 graus. Joga o Teorema de Pitágoras, calcula o módulo do vetor resultante. Ok, pessoal? Então temos aí 0 grau, 180 graus, 90 graus. No próximo quadro eu vou mostrar para vocês os casos especiais, quando os módulos são iguais e os ângulos mudam, tá? Quando o ângulo for 60, quando o ângulo for 90 e quando o ângulo for 120 graus. Bem, pessoal, nesse quadro, vou mostrar para vocês alguns casos especiais, tá? E esses casos especiais estão presentes em vários e vários vestibulares. Tá? Os vestibulares adoram tratar sobre esses casos especiais. Agora, o que eu vou mostrar para vocês agora vai funcionar, tá? Quando os vetores possuírem o mesmo módulo. O mesmo módulo e o ângulo entre eles for 60 ou 90 ou 120 graus. A gente vai ter que pedir auxílio à lei dos cossenos. Olha só isso. Quando for 60 graus, vou fazer aqui nesse canto aqui. R ao quadrado igual. Tu lembra? U ao quadrado mais V ao quadrado, né? V. U ao quadrado mais. No lugar do V ao quadrado, eu vou colocar U também. Por quê? Eles não possuem módulos iguais, então vai ficar U ao quadrado mais U ao quadrado. Mais duas vezes U vezes U, vezes o cosseno de 60. O cosseno de 60 você conhece, vale meio. Cancelei meio com meio. Então, o módulo do vetor resultante ao quadrado. U ao quadrado mais U ao quadrado mais U ao quadrado vai ficar 3 vezes U ao quadrado. Olha aquele truque da raiz, jogou a raiz de um lado, jogou a raiz do outro. O que é que eu vou ficar aqui com R igual a U raiz de 3 unidades. Gente, para que serve isso daqui? Isso aqui ajuda muito. Vamos ver se você vai entender. Se eu tenho dois vetores que têm o mesmo módulo, sei lá, vou dar um chute aqui, 10 unidades. O tamanho desse vetor é 10, o tamanho desse vetor é 10. Quanto vale o tamanho do vetor resultante? 10 raiz de 3. Você não vai usar a lei dos cossenos, não. Isso é um caso especial. É 10 raiz de 3. Acabou. Se aqui for 20 e aqui for 20, o tamanho desses vetores, qual é o tamanho do vetor resultante? 20 raiz de 3. Acabou. É assim, fácil, tá? Lembrando que isso só é verdade se os vetores possuírem o mesmo módulo e formarem um ângulo de 60 graus. Por o caso 2, olha só o caso 2. Os vetores possuem o mesmo módulo,
só que o ângulo entre eles é 90. Eu vou até resumir aqui. Por que eu vou resumir? Porque vocês sabem quanto é que vale o cosseno de 90, eu falei, comentei no quadro anterior. Então, r ao quadrado igual a u ao quadrado mais, não é v ao quadrado? U ao quadrado, não é o mesmo módulo, mas 2 vezes u vezes v vezes o cosseno de 90, que é zero. Todo aquele termo vai zerar. U ao quadrado com u ao quadrado vai ficar 2u ao quadrado. Joga a raiz dos dois lados, lembra? Eu vou ficar com r, o módulo do vetor resultante, raiz quadrada de u quadrado é u, fica u, raiz. P2, Jorge, como é que eu uso essa informação? É simples. 15 é o módulo desse vetor, 15 é o módulo desse. Quanto é que vale o módulo do vetor resultante? 15 raiz de 2, que é como se fosse a diagonal do quadrado, lembra? 15 raiz de 2. Quando os módulos são iguais, o ângulo é 60, u raiz de 3. Módulos iguais, ângulo 90, u raiz de 2. É para decorar? É para decorar. Olha só isso. E quando o ângulo entre os vetores só vale 120 graus, tenho que saber o cosseno de 120, que é menos meio. Lá vai, lei dos cossenos. R quadrado, u ao quadrado, mais 2 vezes u vezes o cosseno de 120, que é menos meio. Cortar aqui 2 com 2. Lembrando desse menos, menos com mais menos. Ó. U ao quadrado mais u ao quadrado, menos u ao quadrado. Sobra u quadrado. R ao quadrado, u ao quadrado. Joguei raiz dos dois lados. Resposta, o caso mais tranquilo. Ó. R igual a u. O que significa isso, Jorge? Se o tamanho, o módulo desse vetor for 30 e aqui 30 e aqui 120, quanto é que vale o módulo do vetor? 30. Não precisa fazer conta nunca mais quando a gente tiver os casos. O ângulo 60 graus, ângulo 90 graus e o ângulo 120 graus. Ok, pessoal? Bem, o objetivo da nossa aula foi atingido. Já sabemos trabalhar com soma vetorial. Fica faltando agora a gente falar sobre subtração, diferença de vetores, que eu vou mostrar para vocês no próximo quadro, ok? Muito bem, pessoal. Finalizar aqui nossa aula. Olha só o que eu preparei para vocês. Essa parte aqui é muito legal, muito legal, muito legal. Tá aqui o eixo aqui tridimensional, ok? X, Y, Z. Uma mosca saiu desse ponto, depois de um certo tempo vai passar por esse ponto aqui. Aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. A gente pode dizer que o A é o ponto de partida e o B é o de chegada, por exemplo. É o início e aqui é o fim, ok? O RA, pessoal, é o vetor posição inicial. Inicialmente ela ocupa uma posição aí no espaço, tá certo? Então RA, vetor posição inicial. Tá ele aqui. Ela sai daqui, chega aqui. Quando ela chega no ponto B, vai estar ocupando uma nova posição no espaço definido pelo vetor posição RB. Onde é que está o vetor de deslocamento? Se saiu de A e foi até B, o vetor de deslocamento, gente, vai ser um vetor que liga A até B, com origem em A. O vetor de deslocamento. Agora, gente, como é que calcula, como é que a gente representa o vetor de deslocamento? Tu lembra de soma vetorial? Vou somar o vetor RA com o vetor D. Com isso eu gero que vetor? Olha ele. RB. Vamos anotar isso? Se a gente somar RA mais
RA, somei RA, ó. No final do RA a gente escreve o D. Lembra da aula passada? Do quadro passado? Então RA mais D. Isso vai ser igual aqui, ó. Início, fim. Qual é o vetor que liga o início ao fim? O início ao fim, RB. Mas lembra que eu quero achar o deslocamento, o vetor de deslocamento, né? D, tá o RA, passei para o outro lado, ó. O vetor de deslocamento nada mais é do que RB menos RA. Notícia boa para vocês. Notícia muito boa para vocês. Isso aqui é um probleminha, né, prático, mas esse vetor que eu chamei de vetor de deslocamento nada mais é do que um vetor dado pela subtração de outros dois vetores. Ou seja, o vetor de deslocamento também é conhecido como um vetor diferença. Vou colocar aqui embaixo. O vetor diferença. Tudo bem? E como é que a gente pode calcular, gente, o módulo do vetor diferença? Vou colocar aqui ao lado. Porque antes, né, o que é que a gente tinha? Vou colocar até pequenininho aqui, ó. Temos aqui um vetor. Cadê você? RA. Ok. Então vamos pegar aqui dois outros vetores. Aqui é U e aqui é V. Tem um ângulo, né? Vamos trabalhar já com aquela figura da lei dos cossenos. É θ? O vetor resultante, tu lembra para onde aponta? Tu lembra que o resultante, vou botar aqui, R é U mais V. Não sei se você percebeu, mas o vetor resultante vai me dar exatamente, olha só que coisa louca, o vetor resultante me dá a diagonal do paralelogramo, uma das diagonais. Esse é o vetor resultante. Agora, pegando a ideia desse problema, o que seria o vetor diferença? É um vetor que une o final de dois vetores, ó. O final de A sendo ligado ao final de B. Olha para isso. O final de um sendo ligado ao final do outro. Olha só isso, gente. O vetor diferença, na verdade, é a segunda diagonal do nosso amigo paralelogramo. Então está aqui o vetor diferença, D, está aqui em vermelho. E aqui o vetor resultante, R. Bem, eu sei calcular o módulo de R. Eu gostaria muito de calcular o módulo, né, de D. Mas só para lembrar para vocês, como é que eu acho D? Como é que eu escrevo D? Fim menos o início. Vê se é isso. Fim menos o início. Ele não sai daqui e vem para cá. Quem é o fim? U. Quem é o início? V. Então, D é U menos V. Vetor soma, vetor diferença. Vou aplicar um truque. Olha só uma outra forma de observar isso aqui. O vetor diferença será dado por U mais, vê que legal, menos V. Ô Jorge, por que tu fez isso, hein? Olha só o que é que eu vou fazer. Tá vendo o vetor? O vetor diferença é dado agora por uma soma, porque se for soma, eu sei calcular o módulo, é só utilizar a lei de quem? Dos cossenos. Eu vou somar U com menos V. Se o V aponta para a direita, menos V aponta para a esquerda.
Olha só esse truque, gente, violento. Vermelhinho aqui é o vetor menos v. Quando é vetor soma, eu sei resolver. Por isso que eu estou transformando uma subtração numa soma. Ó. Mais com menos não é menos, volta para cá, tá vendo? Mas eu vou olhar para esse formato aqui. Eu vou somar U com menos V. O U está aqui. Menos V está aqui. Cadê D? Olha ele aqui, ó. Colocar... U somado com menos V gera esse vetor aqui, ó. Olha só o truque. Esse vetor é exatamente igual a esse. Tá aqui D. Sim, Jorge, mas você só pode resolver a soma utilizando a lei dos cossenos se você tiver o ângulo entre os dois vetores. Eu tenho, pô. Olha para isso. Que ângulo é esse? Gente, tudo aqui é um ângulo raso ou de meia volta, 180 graus. Isso aqui não é θ? Então, o que sobra? 180 menos θ. Agora, eu posso achar o módulo de D utilizando a lei dos cossenos. D ao quadrado é igual quadrado de U, quadrado do V, somado com 2 vezes U, vezes V. Agora, cosseno de quem? Do ângulo entre os dois vetores, que é 180 menos θ. Ok? Olha só como é que vai ficar. D quadrado, U quadrado mais V quadrado. Vou fazer essa conta aqui lá de cá, tá? O cosseno, gente, vou colocar aqui mais próximo. O cosseno de 180 menos θ é igual a menos o cosseno de θ. Geometria. Ok? Essa relação aqui você encontra nos livros de geometria, tá? Então, onde tiver o cosseno de 180 menos θ, eu vou substituir por menos cosseno θ. Olha só como é que isso fica. O quadrado, V quadrado, coloquei. Mais 2 vezes U vezes V. Vou substituir isso por menos cosseno. Terminou, viu? Mais com menos, não é menos? Olha só a maneira que a gente pode calcular o módulo do vetor diferença. Mais com menos, menos. Muito parecido com a forma do vetor, de calcular o módulo do vetor soma. Qual é a diferença? Vai aparecer agora no vetor diferença um sinal negativo. Então, o vetor soma vai aparecer um mais, no vetor diferença vai aparecer, ok, pessoal, menos. Então, finalizamos aqui a nossa parte de soma vetorial, subtração vetorial, trabalhamos todos os casos particulares possíveis, tá? Com o mesmo módulo, diferentes ângulos. Espero que vocês tenham gostado, ok? Até o próximo encontro. Valeu!